Olá meus amigos do canal FM, estamos aqui com mais uma aulinha de física, hoje gráficos do movimento uniformemente variado. Vamos trabalhar, vamos nessa! Sabe gráfico? Você é bom nisso? Como foi dito na aula anterior, fazer um gráfico é transformar as propriedades do movimento num gráfico. Por exemplo, em que movimento nós estamos? Movimento uniformemente variado. O que você sabe a respeito do movimento uniformemente variado? Ué, você sabe que a velocidade varia. Que a velocidade varia linearmente. Isso significa que varia segundo uma equação de primeiro grau. Como assim, tio? Ué, aqui, V igual a V0 mais AT. Não é uma equação de primeiro grau? Se é uma equação de primeiro grau, Fábio Costa diria que isso aqui gera no plano cartesiano uma reta. Não é verdade? Olha o seu plano cartesiano. Seu plano cartesiano não é x, y, ele é v em função de t. Você vai pegar esta equação e vai traçar a reta correspondente a ela. Nesse caso, eu posso ter uma reta ora crescente, ora decrescente. Está melhorando. Quando que vai ser crescente? Quando que vai ser decrescente? De novo, again. Lembra que y igual a x mais b? E que quando a é positivo, reta crescente, quando A é negativo, reta decrescente? Então, se você olhar a equação V igual a V0 mais AT, é a mesma coisa, é igual a sovaco e axila. Você vai ver que quem faz o papel do A é a aceleração. Então aqui você vai ter a reta crescente quando a aceleração for positiva e a reta decrescente quando a aceleração for negativa. Vale ainda lembrar, você está num gráfico VT. Em qualquer gráfico, velocidade em função do tempo, seja uma curva de mu, seja uma curva de move, seja rural, qualquer área que você calcular, se você souber calcular essa área, áreas que caem são retângulo, triângulo, trapézio. Belezura? Isso aqui vai te dar, então, o deslocamento. Se você souber calcular essa área vai te dar o deslocamento do móvel. Beleza? Dando uma aplicadinha. Então, ele fala que um carro se desloca ao longo de uma reta. Sua velocidade varia de acordo com o tempo, conforme indicado no gráfico. Caiu na UERJ 2018, primeira aqui. A função que indica o deslocamento do carro em relação ao tempo é... Moleque, tu tá no gráfico V vezes T. O que foi combinado é que se você calcular esta área, você encontra o deslocamento. Porém, isso aqui vai te dar um número. Ele não está pedindo o número deslocamento. Ele está te pedindo uma função que dá o deslocamento. Como assim, tio? Não entendi. Olha o múltiplo chute. Olha aqui, ó. Olha o que está sendo dito aqui. Meu amor, isso aqui está dando na forma de equação. Ele quer que você monte a equação do deslocamento. Aí tu vai me dizer, ai, não lembra a equação do deslocamento. Não lembra do deslocamento, mas lembra da posição. Lembra da equação sorvetão? S igual a S0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2? Então... Tio, por que não sorvete? Porque é movimento uniformemente variado. Se fosse movimento uniforme, seria sorvete. Beleza? Essa é a equação da posição. Ele quer do deslocamento. Não tem problema. Eu vou passar esse zero para o outro lado. Passando esse zero para o outro lado, vai ficar S menos S0 é igual a V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Sendo que S menos S0 é o ΔS, que é V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Para determinar essa equação, então, basta que determinemos V0 e o A. Na aula anterior, foi dito que numa curva, olha lá, posição, tempo, no movimento uniforme, se eu tiver esse pontinho aqui de interseção, esse pontinho te dá S0. Aqui você está num gráfico de velocidade. Analogamente, esse pontinho de onde parte vai te dar S0? Vai te dar o V0. Correto? Tudo bem? É onde tudo começa. Eu acabo com isso de descobrir o valor de V0. É igual a 5. Está faltando o valor da aceleração. Ou você usa V igual a V0 mais AT,
ou você usa A igual a ΔV sobre ΔT. O que você prefere? Tá, então tudo bem. A igual a ΔV sobre ΔT. Deixe-me ver uma coisa. A é o que eu quero. ΔV é a variação de velocidade. Eu vou pegar os extremos, entre 5 e 20. Qual é o ΔV, então? Vai ser de 15. Isso aqui eu achei como? Fazendo ΔV igual a 20 menos 5. Ok? 15 sobre quanto tempo? De 0 até 12. Se é de 0 até 12, o tempo vai valer 12. Vamos dividir tudo isso por 3. Se dividir tudo por 3, essa aceleração vai ficar como, hein? 5 sobre 4. 5 sobre 4 é 1,25 metros por segundo ao quadrado. Já achei a aceleração, joga lá. Se a aceleração é 1,25, então o seu deslocamento vai ficar como, hein? V0t, 5 vezes t, mais at ao quadrado sobre 2. 1,25 t ao quadrado sobre 2. Quanto dá 1,25 sobre 2? 0,625. 5t mais 0,625 t ao quadrado. É essa a equação que a gente está procurando. É só marcar lá e partir para o abraço. Qual é a resposta? Deixa eu ver. Letra. Calma, canetinha. 5 mais 0,200. É isso aqui. É letra B. Ok? Foi? Próximo. E gráfico da aceleração. O gráfico da aceleração é tranquilo. Por quê? Você sabe que a aceleração é constante. Não sabe? Se é movimento uniformemente variado, a aceleração vai permanecer constante. Como que é o gráfico, então, de uma função constante? Como que é o gráfico de alguém que permanece constante? Já combinamos isso, é uma reta paralela ao eixo horizontal. Isso aqui quando a aceleração é positiva. Quando a aceleração é negativa, eu teria uma aceleração aqui no semi-eixo negativo, o A é negativo. Beleza? Tudo bem? E aí eu sou obrigado a falar também da propriedade gráfica da aceleração. Olha só, estou pegando como exemplo aqui a aceleração em função do tempo. Imagine que essa aceleração valha, sei lá, 4. Imagine que o tempo passando, 1, 2, 3. O cara te peça para calcular a variação da velocidade até o instante t igual a 3 segundos. Você que é malandraço, vai usar a equação aceleração média igual a ΔV sobre ΔT. A aceleração média, então, vai ser... A aceleração média, tu já sabe, lá do gráfico, nós demos o exemplo, 4. A variação da velocidade é o que ele pede. E o tempo ele quer que valha 3. Mais uma vez, multiplicando cruzadinho, ΔV vai ser igual a 3 vezes 4 do verbo 12 metros por segundo. Aí vem aquela historinha. Tio, isso aqui não é um retângulo? Sim. E se eu calcular essa área desse retângulo, o que eu acho? Deixa eu ver. É base vezes altura. Quanto é a base dessa parada? Vale 3. Quanto é a altura? 4. Oh, a área também vai ser igual a 12. Coincidência? Isso aqui é regra. Em qualquer gráfico, a aceleração em função do tempo, seja lá qual for, a área sempre vai te dar a variação da velocidade. Ah, mas eu já vi isso antes. Viu não? Comigo não. Comigo você viu que no gráfico velocidade-tempo, seja ele qual for, se eu calcular a área, eu estou encontrando o deslocamento. Ok? Fica atento a isso então. Uma curiosidade. Moleque, se for movimento uniforme, a aceleração não é zero? Então, num gráfico AT, você teria isso aqui, ó. A em função do T, o gráfico ficaria aqui em cima. Só para você entender. Não vou trocar a cor da caneta não, que eu estou com preguiça. Ficaria aqui em cima. Tem área? Não. A área seria quanto? A área seria 0.
Ué, então ΔV é igual a zero? Claro, estropício, porque no movimento uniforme a velocidade não muda, então a variação da velocidade é nula. Ok? Próximo. Olha o exercício. Um trem de brinquedo com velocidade inicial 2 cm por segundo. Guarda esse número, por favor. 2 cm por segundo é a velocidade inicial. Acelera durante 16 segundos. O comportamento da aceleração nesse intervalo de tempo é mostrado no gráfico a seguir. Calcule em centímetros por segundo a velocidade do corpo imediatamente após 16 segundos. Moleque, olha só. Aceleração, tempo. Repare que a aceleração aqui é positiva, but aqui a aceleração é negativa. O que significa isso? O móvel parte, acelera, depois, no mesmo sentido, ele freia, e depois ele volta a acelerar. É como se você estivesse andando de carro e passasse alguém correndo na sua frente. Você não freia até parar. Você dá aquela reduzida e depois volta a acelerar normalmente. Beleza? É essa a ideia. Mas de boa, tô nem aí para isso não. Ele quer que você calcule em centímetros por segundo a velocidade do corpo imediatamente após 16 segundos. Eu vou pegar esse gráfico e nele eu vou calcular a área dele. Para que calcular a área dele? Porque já foi combinado que a área dele equivale à variação da velocidade. Ou seja, equivale à velocidade final menos a velocidade inicial. Como assim, tio? Calma, olha só. Retângulo, retângulo e retângulo. Vou calcular essa área aqui. É base vezes a altura. 6, que é a base, altura, que é 4. 6 vezes 4, isso é igual a 24. Guarda. Essa área aqui também é base vezes a altura. A base, que é de 10 a 16, 6. E a altura, que é 4. Isso vai dar 24. Ué, mesma coisa. Beleza. E aqui, base vezes a altura. A base é de 6 a 10, é 4. E a altura é menos 3. Talvez tu diga, tá de brincadeira, altura negativa? Então, na matemática não existe. Na prática não existe. Mas na física existe. Por quê? Porque essa altura é relativa a uma área que eu estou calculando. E uma área tem significado de variação de velocidade. Então, nesse caso, a variação de velocidade vai ser negativa. Vai ser uma redução. Eu te digo, então, que vai ser menos 12 centímetros por segundo. Beleza? E agora? E agora que a área total vai ser 24, que é a primeira, mais menos 12, que é a segunda, mais 24, que é a terceira. Ó, 24 mais menos 12, mais 24. Isso aqui vai dar uma área total igual. Isso, 36. Gente, desculpa aqui. Esse A é de área, não de aceleração. Ok? Então, nesse caso, essa área vai equivaler à variação da velocidade. Deixa eu ver uma coisinha. 36 é igual à velocidade final menos a velocidade inicial. Ele deu na questão que a velocidade inicial vale 2. Então, 36 é igual a V final menos 2. Passa para lá somando a velocidade final. 36 mais 2, a velocidade final é igual a 38 centímetros por segundo. Ok? Último gráfico. Gráfico da posição. Posição é aquela equação horrível de segundo grau, é a equação sorvetão. Se essa equação é do segundo grau, lembra dela? Segundo grau, segundo Fábio Costa, tem que gerar uma parábola. Moleque, a parábola pode ter concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. Depende aqui do sinal da aceleração, positiva ou negativa. Os professores de matemática falam assim, ó, quando as coisas estão positivas a gente sorri. E quando as coisas estão negativas a gente fica tão triste. Olha lá, aceleração positiva, concavidade voltada para cima,
Aceleração negativa com cavidade voltada para baixo. Não vou explorar muito esse gráfico não, porque ele não é muito comum, nem de vestibular, nem de prova de colégio, porque é trabalhoso, equação de segundo grau, não rola, toma muito tempo. O Fábio Costa ia adorar fazer essa questão comigo. Já fizemos essa questão em algumas aulas aí, em conjunto. Olha só. A função que descreve a dependência temporal, desconjuro, credo, dependência temporal, a dependência do tempo, da posição S de um ponto material é representada pelo gráfico a seguir. Ó, ele é posição, tempo. Tio, você não acabou de falar que é parábola? Então, sei lá o que está acontecendo, vamos ver. Sabendo que a equação geral do movimento é do tipo S igual a mais BT mais CT ao quadrado, os valores numéricos das constantes A, B e C são, respectivamente... Moleque, olha a confusão aqui. O gráfico é uma reta. Isso aqui é uma equação de primeiro grau. Equação de primeiro grau para posição. Só pode ser, então, sorvete. Mas, por outro lado, ele me fala que é isso aqui, S igual a A mais BT mais CT ao quadrado. Enquanto o gráfico fala de sorvete, fala de equação de primeiro grau, fala de movimento uniforme, a equação que ele me dá é de segundo grau. É de movimento uniformemente variado. Então, peraí, tem um the jump of the cat aqui. Qual é o the jump of the cat? Ele está falando que a equação que rege esse gráfico é do tipo S igual a A mais B vezes T mais CT ao quadrado. Pelo aspecto do gráfico, é reta. Você sabe que não pode ter segundo grau. Para não ter segundo grau, filho, isso aqui só pode ser igual a zero. Imagine que C vale a zero. Vai zerar isso tudo. E eu volto a uma equação S igual a A mais B vezes T. Pronto, agora eu imito a equação sorvete. Agora eu imito S igual a S0 mais V vezes T. Ok? Foi? De novo então. C tem que ser zero. Para quê? Para eu eliminar o termo quadrado. Por quê? Porque tem que cair numa equação de primeiro grau. Tem que cair em uma reta. Automaticamente eu sei que C é igual a zero. Outro detalhe, S0, nós já combinamos isso. S0 é aquele pontinho onde a curva corta o eixo vertical. Comparando termo a termo, o S0 que vale 12, ele vai corresponder ao meu A. De novo, S0 está fazendo papel de A. E o S0 como combinado é aquele pontinho onde a curva corta o eixo vertical. Se o S0 vale 12 e ele corresponde ao A, então o A é igual a 12. Tio, e o B? O B é igual a menos alguma coisa. Por que menos alguma coisa? Ué, olha o aspecto da reta. A reta é decrescente. Se a reta é decrescente é porque a velocidade é negativa. Não vou nem calcular isso para tu. Eu já conheço a questão. Já dá para marcar. Olha lá. C igual a 0, A igual a 12 e B igual a menos alguma coisa. Vamos olhar. A, B e C. C tem que ser 0. O A tem que ser 12. E o B tem que ser menos alguma coisa. Qual é o menos alguma coisa? Menos 4. Beleza? Foi? Então, para fechar nossa aula de hoje, de gráficos de movimento, eu preciso fazer um resumo das áreas que foram vistas, que é muito importante. O gráfico que mais aparece é o gráfico VT. Se você calcular esta área, essa área vai te dar a variação, posição, o deslocamento do móvel. Se você calcular a área embaixo de um gráfico, a aceleração em função do tempo, essa área vai te dar a variação da velocidade. E se você calcular a área embaixo de uma curva, posição, tempo, essa área não te dá absolutamente nada. As únicas áreas que têm significado são VT e AT. Ok? Ficamos por aqui. Até a próxima videoaula. Se liga no canal, segue a gente, se inscreve, ativa o sininho para que você tenha notificações de novas aulas postadas, ok? Um beijo do gordo, tchau!